pernas e lá continuavam a cantar. Portanto, o cante, essa realidade que hoje pouco já diz aos mais novos, pouco já diz, digamos, àqueles que estão, digamos, com a sua força ativa, dizia tudo às gerações passadas. Por isso mesmo é que, com o passar dos anos, ao fim de tantas gerações a cantar, já faz parte do nosso ADN. Nós, digamos, que recebemos o cantar já de forma genética, está dentro de nós, faz parte do nosso ser. E por essa razão a gente vê pessoas que não lhe podemos olhar à idade, mas são pessoas que estão decididas a cantar até poder. É como que um desejo, é como que uma devoção, é como que uma obrigação de manter viva essa chama, mais do que uma chama, uma labareda cultural que nasce dentro de nós e nos acompanha durante toda a vida. Por isso, os cantares eram múltiplos. Juntavam-se, muitas vezes, meia dúzia de pessoas, rapazes e raparigas, não precisavam de acordeonista, não precisavam tampouco de tocador de flauta, não precisavam coisa nenhuma. Era a cantar que faziam um baile. Era a cantar que faziam um baile e divertiam-se, exercitavam o canto, exercitavam o convívio, mas também a poesia era qualquer coisa que vivia, nascia também naturalmente das pessoas. É muito importante que não é por acaso que nós temos tantos cantadores de improviso. É porque quase toda a nossa vida vocal era um pouco na base do canto de improviso. Porque, se repararem bem, a estrutura das nossas modas tem uma parte que é sempre certa, que é a moda propriamente dita. Mas há uma parte, a introdução, era feita por uma cantiga. Uma cantiga que o ponto, quem abalava a moda, começava nessa cantiga, aquela que mais lhe apetecia. Agora os grupos estão estruturados e já ensaiam. E porque ensaiam para não haver enganos, escolhem cantigas certas para cada modas. Mas antes assim não era. Começava-se a cantar uma moda e às vezes, vocês sabem bem, que às vezes cantavam-se modas quase até escalfalas, como se costumava dizer. Pegava-se numa moda e não é por acaso que se chama moda, era aquela que estava na berra. Era uma atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra, cantando sempre a mesma, mas acabavam por variar. Porquê? Porque se iam introduzindo cantigas novas. Cantigas ou feitas às namoradas, ou feitas a propósito, fosse o que fosse, a mesma moda não era morta e por isso era suportada por aquele grupo durante, diria que, horas a fio. Mas chegou uma altura em que o silêncio dos campos, em que os homens e as mulheres cantavam lado a lado, esse silêncio foi perturbado pela mecanização. Os tratores, as ceifeiras, tudo isso veio trazer algum incómodo ou alguma impossibilidade para que o canto se pudesse desenvolver de uma forma natural. É evidente que as ceifeiras atadeiras substituíram os ranchos de homens e mulheres no campo. Por conseguinte, por aí também já não podiam cantar porque já não tinham trabalho para o fazer. Depois, do outro lado, as lavouras, em cima de um trator, ninguém canta. Para cantar é preciso silêncio, para cantar é preciso espaço, é preciso ambiente. E começou aí o declínio do canto alentejano enquanto vivência diária da nossa gente. E esse declínio sentiu-se mais no feminino do que no masculino. Porquê? Porque os homens, apesar de lhes faltar o espaço ideal para o canto, ainda tinham as tabernas onde se juntavam e cantavam. Ainda podiam juntar-se às esquinas e continuavam a cantar a moda às esquinas. Mas as mulheres, e isto não precisamos ir muito longe, a nossa memória chega lá facilmente, daqui a 30 ou 40 anos, a vida das mulheres era dentro de casa. A partir do momento em que deixaram de trabalhar, era pegar de manhã num saquinho para ir às compras e voltar para dentro de casa. E depois
Era dentro de casa que passavam a vida. Portanto, não ia às tabernas, não ia aos cafés, não havia lugares de convívio. E quando começaram a aparecer os grupos corais devidamente organizados, nos anos 40, 50 e por aí, depois por aí para a frente, estranhamente não apareceram grupos corais femininos.